Olá, meu nome é Silvino Ferreira Júnior. Eu, claro, brasileiro, sotaque não nega, nordestino, nasci na Bahia, fui criado em Recife, cresci lá, minha família mora lá. E eu moro em Londres há 11 anos. Cheguei aqui em fevereiro de 2006. Quando eu trabalhei muitos anos no Brasil como publicitário, minha esposa vem de cinema, estudou cinema. E em 2011, desculpa, em 2008 eu estava conversando com ela sobre a possibilidade da gente fazer um documentário sobre os brasileiros em Londres. A gente queria saber como é que eles se adaptam, como é que eles interagem com uma cultura tão diferente, as dificuldades. E no meio dessa conversa ela sugeriu por que a gente não faz o nosso próprio canal na internet. E foi daí que nasceu a ideia do Canal Londres. Então, o que é o Canal Londres? É uma TV online, a gente produz vídeos sobre os brasileiros em Londres, mas não apenas isso, a gente expandiu o canal, a gente produz vídeos na Europa, até agora foram 17 países, quase 800 vídeos, a gente está construindo um arquivo, a memória do brasileiro na Europa, e a gente tem vídeos que contam histórias de brasileiros, a gente tem vídeos sobre a música brasileira na Europa, uma página especialmente dedicada aos músicos. A gente tem séries sobre dicas de viagem, dicas de Londres. A gente tem série com guia de turismo profissional que mostra, conta a história da cidade. A gente tem vídeos em diferentes cidades, sempre mostrando a Europa do ponto de vista do brasileiro, sempre como a gente consegue em cada cidade um guia local. E ao mesmo tempo uma grande presença nas mídias sociais, que faz com que a gente seja quase que um consulado brasileiro em Londres, informal. A gente é muito procurado por pessoas que querem saber da vida em Londres, né? Como é viver em Londres. O que atrai brasileiros a Londres tem diferentes razões, né? Porque o brasileiro vem para Londres. Então, uma razão econômica, a diferença de câmbio da moeda, né? A libra ainda é muito forte em relação ao real, mesmo com toda a crise da libra aqui que está caindo de valor, mas ainda é muito forte em relação ao real. Então, como a razão econômica é muito forte para você sair do país, vir para cá significa a possibilidade de você juntar dinheiro para montar o seu próprio negócio, um pequeno negócio quando voltar ao Brasil, mas também mandar dinheiro para ajudar a família. Já foi mais, porque a diferença já foi muito maior de moedas, né, do câmbio. A outra razão é o inglês, aprender o inglês, falar bem o inglês, porque é importante na vida, no trabalho. E Londres atrai muitos estudantes pela qualidade do ensino, mas porque é uma cidade que está dentro do contexto europeu, daqui é muito fácil você viajar para a Itália, para a França, para a Alemanha, para o leste europeu. Então, essa facilidade de interagir com diferentes culturas, que viajando 2 horas, 3 horas, atrai muito o estudante brasileiro. Porque se ele for pesar só o lado econômico, é muito melhor ir para o Canadá, Estados Unidos, Austrália. Mas eu acho que tudo isso. Londres é uma cidade fascinante. Londres atrai também pelo seu fascínio, né? Culturalmente é uma cidade muito rica. É uma cidade cosmopolita, com centenas de idiomas sendo falados ao mesmo tempo. Isso é fascinante. E também aquele grupo de brasileiros que vem porque tem uma proposta de trabalho. Isso tem acontecido principalmente em algumas áreas, como publicidade. Eu conheço muitos publicitários brasileiros que trabalham aqui porque a publicidade brasileira tem uma reputação internacional muito bem construída. Isso é um exemplo. Jogador de futebol. Algumas pessoas pensam que, se eu tenho que sair do Brasil, é melhor ir para Portugal porque vai ser mais fácil a adaptação. Comigo aconteceu o contrário, né? Curiosamente aconteceu o contrário. Eu morei antes em Londres por um ano, na década de 90. Eu vim para estudar inglês e depois eu recebi uma proposta de uma agência de publicidade e fui trabalhar em Portugal. Fiquei lá um ano e meio, então foi o contrário.
E, com exceção da língua, na verdade, eu acho o, o português tão diferente do brasileiro quanto o inglês. Então, a língua ajuda, mas sair do Brasil achando que, vou chegar em Portugal, vou me sentir em casa só porque é Portugal, eu acho que pode ser um engano. Exige também um processo de adaptação. É interessante. Muita gente me pergunta, o que eu devo fazer para morar em Londres ou como fazer para morar em Londres. A primeira coisa é tenha certeza de que você realmente quer morar em Londres e veja quais são as razões que fazem com que você queira morar em Londres. Pode ser uma vida muito dura se você vem para viver como como um imigrante ilegal. Eu nunca aconselho você viver num lugar onde você tem que esconder a sua identidade, você não pode viajar para visitar os seus parentes no Brasil, você fica prisioneiro, né, você pode estar sujeito a chantagens. É uma situação muito desconfortável, eu não aconselho ninguém. Agora, se você vem, independente do que seja, para trabalhar, para estudar, venha preparado primeiro. Venha preparado para se adaptar à cultura local. Não venha querendo que os ingleses, os britânicos, os europeus se adaptem a você. Esse é um erro que eu já vi muito brasileiro praticar. Ele chega aqui e ele reclama que ele disse que o inglês é antipático, fechado, não ri da piada dele, não abraça, não beija. Quando encontra, calma. Você está no país dele. Então, quando você tenta entendê-lo, e a partir do momento que você começa a entender a diferença de cultura e você se predispõe a aprender com eles, você vai viver muito melhor aqui, pode ter certeza. E eles têm muito a nos ensinar. É uma longa tradição, eles têm uma longa história. Então, não vamos ser um pouquinho mais humildes e dizer, não, vamos ver o que é que eles têm a nos ensinar primeiro. Depois, vamos ver o que é que eu posso também dar em troca.